Pessoal, vamos ao conceito de força elétrica. A força elétrica é a força que surge entre duas cargas elétricas, conforme nós já estudamos. As cargas podem ser positivas e negativas, ou positivas e positivas. A questão é lembrar que cargas positivas se repelem, né? Positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repele, e positivo com negativo se atrai. Então, se eu tiver aqui duas cargas elétricas positivas, vai surgir entre elas uma força, que a gente chama de força elétrica. Essa força elétrica entre as cargas vai depender da distância em que elas se encontram. E vai depender do valor das cargas. Vou chamar carga 1, carga 2. Então, se eu tiver duas cargas de mesmo sinal próximas uma da outra, surgirá entre elas uma força elétrica de repulsão. Ok? Vou colocar aqui um outro desenho, se elas fossem com sinais diferentes, né? Então a força que vai surgir aqui, positivo com negativo se atrai. Então aqui vai surgir uma força elétrica, nesse caso uma força elétrica de atração, né? Eu estou colocando as duas setinhas para indicar que a força vai vir tanto daqui quanto daqui, mas a força é a mesma. Essa força vai depender da distância entre elas e vai depender dos valores das cargas, carga 1, carga 2. Muito bem. A questão é que um cientista chamado Charles Coulomb, daí o nome Leigh de Coulomb, o Charles Coulomb, ele, depois de várias experiências e vários estudos, ele descobriu como se calcular essa força elétrica entre essas duas cargas. E ele escreveu uma lei, que ficou conhecida como Lei de Coulomb, que diz o seguinte, né? Ó, printa a tela, pra você fazer suas anotações, mas eu vou ler aqui com calma. As forças de atração, tá vendo? Atração ou repulsão entre duas cargas elétricas puntiformes. A palavra puntiforme significa em forma de ponto, mais ou menos isso. São cargas puntiformes, cargas que eu não devo levar em consideração o seu tamanho. São cargas pontuais, cargas pequenininhas, ok? Então, a força elétrica entre duas cargas puntiformes são diretamente proporcionais ao produto de seus módulos. Produto é uma conta de vezes, né? Produto é vezes. O que é módulo? Módulo de um número. Ora, as cargas podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, na hora que eu estiver fazendo a conta, não importa se a carga é positiva ou negativa. E o módulo de um número é sempre positivo. Não sei se vocês lembram lá, ó. Módulo de menos 3. Quanto é o módulo de menos 3? É 3. Módulo de mais 3. Qual é o módulo de mais 3? É 3. Módulo é sempre o número desconsiderando o sinal. Módulo é uma distância, módulo é uma quantidade, ok? Não importa se é positiva ou negativa. Muito bem, voltando ao raciocínio. Então, a força de repulsão é diretamente proporcional ao produto dos seus módulos. Então, eu vou multiplicar essas cargas. E quanto maior for esse produto, quanto maior for carga 1 e carga 2, maior será o produto, né, de carga 1 vezes carga 2. Então, de novo, essa força é diretamente proporcional ao produto de seus módulos. E inversamente proporcional, o que é uma coisa inversamente proporcional? É que se eu aumentar uma, diminui a outra, ok? Então, por exemplo, se eu leio um livro em um mês, né, lendo 5 páginas por dia, né, eu levo 30 dias, se eu ler 10 páginas por dia, vai diminuir a quantidade de dia que eu vou levar para ler o livro. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, de novo,
Essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ao quadrado da distância que as separa. Ao quadrado da distância que as separa. Então, assim, quanto maior a distância entre as cargas, menor será a força. Então, de novo, a força é inversamente a distância, ao quadrado da distância, e diretamente proporcional às cargas, ao produto das cargas. Isso, matematicamente, virou essa lei aqui, conhecida como lei de Coulomb. Às vezes aparece o módulo, às vezes não, às vezes mudam-se as letras, Então, a força é igual Q1 vezes Q2, que é o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Bom, como isso aqui é uma proporção, esse K é conhecido como constante de proporcionalidade. Em toda proporção tem uma constante de proporcionalidade. E esse K é conhecido como a constante elétrica da lei de Coulomb. Esse K depende do meio em que as cargas se encontram. No vácuo, geralmente usa-se K0. Então, K0 representa a constante eletrostática no vácuo, a constante elétrica da lei de Coulomb no vácuo. Ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros quadrado por Coulomb quadrado. Significa, que eu tenho aqui força, Newton, distância ao quadrado, metro quadrado, e carga vezes carga, que é Coulomb vezes Coulomb, Coulomb quadrado. Então, na hora de fazer esse cálculo da força elétrica, vai usar esse valor 9 vezes 10 a 9. São 9 bilhões de Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E essa aqui é a famosa lei de Coulomb para calcular força elétrica entre duas cargas. Na sequência, vamos ver um exercício e outros exercícios para a gente aplicar o que a gente está aprendendo agora.